Bom, pessoal, boa tarde. Tô aqui hoje com a Daisy da BHS. Ela veio contar um pouquinho aí pra gente sobre a cultura dentro da BHS, como é que eles conquistaram aí várias vezes o prêmio GPTW, compartilhar algumas dicas também, enfim, um pouco da experiência dela lá dentro. Muito obrigada, Daisy, pela sua participação. Fiquei bem feliz aí que deu certo. Pra gente começar, vou pedir pra você se apresentar aí, falar um pouquinho da sua história na BHS, enfim, como que você vem aí moldando também a cultura da empresa como head aí, né, de RH dentro da BHS. Boa tarde, Liz. Boa tarde para todo mundo, ou bom dia ou boa noite, a gente não sabe que horas que o pessoal vai assistir. Mas é um prazer estar aqui, te agradeço pelo convite. E é um prazer compartilhar um pouquinho sobre ambiente de trabalho, um pouquinho sobre o BHS. Eu tô na BHS já tem um tempinho, eu comecei na BHS logo no início da minha carreira, comecei na BHS como estagiária, com várias outras pessoas lá da BHS, inclusive nosso CEO começou na BHS como estagiário também. Fiquei um bom tempo na BHS, fiquei quase 7 anos. Na época eu me mudei de estado, fui morar no Rio de Janeiro, mudei para o Rio, saí da BHS, mudei para o Rio, fui para São Paulo. Em 2021, no momento aí de pandemia, a BHS estava 100% remoto. A BHS me chamou para voltar, falou, olha, se você quiser continuar morando em São Paulo, pode continuar, mas aí você pode trabalhar de forma remota. E aí eu voltei, não pensei 2 vezes, a BHS, assim, é um lugar muito, assim, eu sou suspeita, mas realmente é um lugar que eu me encontro, muito legal para se trabalhar. Tem aí, né, eu acho que casa muito com os meus objetivos profissionais, eu sempre valorizei muito ambientes de trabalho saudáveis, assim, eu venho da psicologia, que já tem um olhar mais humano, então, por mais que eu tenha feito outras formações depois que eu me formei, eu nunca perdi esse olhar bem para a pessoa, né, para cada pessoa de uma forma bem individual. E aí voltei, tô desde 2021 aí na BHS, à frente hoje da área tanto de gestão de pessoas como a área de outsourcing, como a área de negócios que a gente tem na BHS. Show demais, que legal. Adoro histórias que vai e volta, estagiário, enfim. É legal ver que tem realmente uma construção de carreira aí dentro bem consolidada. E aí, falando um pouquinho, né, principalmente do prêmio GPTW, que vocês conquistaram aí várias vezes, queria entender um pouco o que você acha que é o diferencial da cultura da BHS, se você quiser explicar um pouquinho também o modelo de negócio, né, enfim, mas o que mais te chama atenção e você entende que seja realmente algo relevante aí para a cultura de vocês? Olha, Elis, eu acho que tem 2 coisas que pra gente faz muita diferença. E eu acho que o core, assim, das nossas posições no ranking GPTW, que é a nossa cultura e coerência, porque assim, a gente tem muito claro quem a gente é, então, quais são os nossos objetivos, quais são os nossos valores, o que é o nosso propósito, e a gente tem muita coerência na forma como a gente comunica isso para as pessoas. Então, às vezes, eu acho que tem lugares que a gente se relaciona, tanto como cliente ou como colaborador, que a gente percebe que às vezes a gente tem uma expectativa e a gente vê que não é bem aquilo. Então a gente tem uma clareza muito grande disso e trabalha com uma coerência muito grande, inclusive nos momentos mais desafiadores, porque eu falo que às vezes cultura tem mais a ver com aquilo que a gente não aceita, que é inegociável pra gente, do que exatamente do que a gente diz que aceita. E também atração e seleção. Então pra gente é muito, muito claro o perfil de pessoas que vai ser feliz, que vai fazer sentido, que vai se desenvolver na nossa empresa e também pensando aí que nós temos vários colaboradores que ficam colocados em clientes, para o ambiente de cada cliente. Então a gente busca ser impecável com atração e seleção, porque a gente costuma falar assim, cada pessoa tem um tipo de ambiente de trabalho ideal. E a gente colocar essas pessoas nos desafios e no ambiente de trabalho que se aproximem mais daquilo que ela busca, faz muita diferença para a satisfação dela no trabalho, que consequentemente gera muitos resultados para a gente lá nos rankings do GPTW. Que legal, inclusive acho que é super desafiador quando vocês trabalham alocando, né, porque aí não é só sobre a cultura de vocês, mas é a cultura de vários outros clientes que vocês têm que conhecer muito bem. Então eu imagino que o seu time deve ter que
conhecer muito bem cada um dos clientes e tal, para conseguir realocar essas pessoas ali dentro. Isso é bem mais difícil do que só, né? Bem mais difícil. Eu falo isso, eu falo, gente, de tudo isso que dá mais orgulho pra gente, quando a gente vê os nossos resultados, é a gente pensar no desafio. Primeiro, o desafio de não estar todo mundo no mesmo ambiente, porque quando você tem todo mundo no mesmo ambiente de trabalho, fica muito mais fácil você criar experiências para todo mundo. Quando você tem pessoas, primeiro, né, nós temos pessoas que estão espalhadas no Brasil e até no mundo. Como a gente cria um engajamento com a nossa cultura para essas pessoas? Ou as pessoas que estão, mesmo que presenciais, por exemplo, trabalhando de forma presencial nos nossos clientes. Como que a gente olha, isso aqui é cultura BHS e a gente tem que olhar esse nosso processo seletivo ao mesmo tempo que tem a cultura do cliente. Olha, porque eu contratar uma pessoa para um determinado cliente é totalmente diferente de alocar uma pessoa em outro cliente. Então, esse conhecimento que a gente tem bem profundo de cultura, de mapear, de entender, de pesquisar, de olhar mesmo o que cada posição pede, faz muita diferença. Muita diferença. É muito modelo de negócio, né? A gente falou bastante até a gente foi na RH Summit, eles falaram muito sobre isso, sobre o RH estar alinhado com o modelo de negócio, sair dessa bolha de tipo só, né, ficar ali nos processos, mas de entender e relacionar, né? Isso é muito legal. E aí, pensando próximos passos em relação à cultura, né? A gente sabe que a cultura é uma coisa em constante crescimento e mudança, no fim das contas, né? Principalmente gerações chegando aí no mercado de trabalho, enfim. O que você entende aí como próximos passos para a cultura da BHS, que você almeja talvez aí construir? Entende, Elisa, essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, eu acho que às vezes as pessoas falam, né, tal cultura é boa, tal cultura é ruim, mas na verdade, assim, que cultura que faz sentido para os objetivos que a gente tem. E eu penso que a gente tem uma cultura viva, e aí eu acho que o maior desafio que a gente tem, são dois, na verdade. Eu acho que tem essa cultura viva, que vá se adaptando também para não ser uma cultura engessada, a gente, por mais que é legal, a gente vai ser sempre dessa forma. Não, porque isso vai mudando também, né? A gente vai tendo outros objetivos, então, ir adaptando isso para os nossos objetivos. E o segundo, a gente está num momento aí que na minha visão, nós estamos no meio de uma mudança gigante no mercado de trabalho, no mundo do trabalho e no mundo no geral, que é a inteligência artificial. Então, eu acho que a gente pensar uma cultura organizacional que esteja aberta para mudanças e para a gente olhar para o futuro, inclusive, falar assim, olha, daqui, sei lá, tanto tempo, a gente vai ter aqui na BHS tantas pessoas e trabalhando com tantos agentes, por exemplo, sem perder a humanidade e também criar uma cultura aberta para isso, inovadora, e que siga isso, porque as empresas que não se adaptarem num momento como esse, assim, e é muito rápido, né? A gente pode ficar para trás. Então, a gente ir transformando a nossa cultura para ser cada vez mais inovadora, para ter uma velocidade de adaptação, ou mesmo de aproveitar os nossos pontos fortes para isso, com o nosso time e sem perder essa humanidade no momento de tanta digitalização, de tanta transformação, com certeza, eu acho que é o maior desafio que a gente tem hoje, pensando no nosso futuro aqui de cultura na BHS. Com certeza. A gente fala bastante aqui, Carliche. Nossos produtos todos têm inteligência artificial e hoje parece que tá todo mundo... Temos que agora embarcar nessa aventura da inteligência artificial, vamos colocar a inteligência artificial nos processos. Mas não é tão simples, né? Se você não tem o básico consolidado ali já de cultura, já de pessoas que saibam entender, que saibam se adaptar a essas tecnologias, fica muito mais difícil. Claro que é super interessante ter ferramentas que ajudem e o nosso propósito também é sempre isso, é trazer já coisas mais prontas, né? Inteligência artificial já lá pronta para o uso, mas realmente ter esse básico aí bem feito é muito relevante para conseguir não só inteligência, mas até questão geracional, né? Que agora a geração nova é totalmente da tecnologia, vai usar a inteligência mesmo para tudo, enfim. Eu acho que isso é bem legal. E é bom para todo mundo, né, Elis? Porque, assim, imagina, se eu não preparo minha cultura para uma mudança, e eu não trabalho até a inteligência artificial com propósito, então, eu vou contratar um sistema, por exemplo, de vocês. E aí, se eu não penso a minha cultura para isso, eu não penso o propósito que eu estou fazendo isso, porque senão eu vejo que tem muitas empresas hoje que querem contratar IA por IA,
sem pensar como que isso tem link com a cultura e com o negócio, e depois não usa. E aí não é bom para ninguém, porque para quem vende também, né? Vocês podem vender um sistema maravilhoso, mas se as pessoas não usam, daqui a um tempo elas vão olhar e falar, não tá agregando valor. E não é isso. É um sistema ótimo, mas que não foi pensado, né, desde o início. Olha, trabalhar do propósito daquilo ali, o que vai agregar. Então, isso é bom para todo mundo. E eu acho que é o desafio que os RHs têm hoje, de não só o que a gente precisa se adaptar como profissional e na nossa área, como também pensar isso para a empresa inteira. Beleza, eu estou pensando aqui como que eu vou fazer isso na minha área, mas eu também tenho que pensar na cultura inteira da empresa, como que eu estou trabalhando com liderança, com a autogestão, para essa cultura, para a gente trabalhar cultura, trabalhar negócio, trabalhar propósito, com essas mudanças. É um desafio. Eu vi até uma pesquisa, fazendo um parêntese, mostrando que os profissionais, dentre os profissionais mais exaustos que tem hoje em dia, são os gestores de RH. Com certeza. Por conta dessa, assim, é muita mudança, é uma preocupação com as pessoas no dia a dia. A gente tem vários problemas aí de saúde mental na sociedade como um todo. Então, assim, é um momento desafiador para os RHs, né? Com certeza. Mas eu gosto de ver que o RH ele tá se blandando mais ali, né? Tá se misturando mais ali no dia a dia da empresa, enfim, eu acho que isso é muito, muito legal. Parece que tá realmente, a gente tá num momento em que o RH tá sendo visto como mais estratégico, né? Então, no fim das contas, esses pontos de tecnologia, eles também trazem essa visibilidade de, poxa, o RH é quem vai guiar as lideranças, que vai guiar as pessoas ali dentro a conseguir realmente tornar os processos mais produtivos por uso de tecnologia e não só ficar essa coisa de vamos implementar nossos sistemas, etc. Sabe? E aí, falando em processos, né, queria entender um pouco aí das rotinas de vocês, né, porque a gente sabe que o GPTW, no final das contas, ele é uma pesquisa que acontece anualmente, por exemplo, e antes disso, acho que tem muita empresa que acaba só se pautando no GPTW, chega no momento da pesquisa e tem muita surpresa com o que é respondido. E aí, pensando em processos hoje de gestão de pessoas mesmo, então, parte de one-on-ones, feedbacks, gestão de lideranças, ciclos de performance, até pesquisas de clima. Quais são os principais processos aí de vocês hoje, pensando em tudo isso, para que no momento que chega o GPTW vocês não tenham, sei lá, grandes surpresas ali que não estavam claras para vocês ali desde o início? Ai, com certeza. A gente procura fazer toda uma jornada do colaborador bem alinhada, do início ao fim. Então, os grandes processos que a gente tem, comecei falando de recrutamento e seleção, né, que a gente começa a construir a experiência das pessoas ali, e a gente já começa a ouvir as pessoas ali também. A gente faz pesquisa, por exemplo, de satisfação com todas as pessoas candidatas. A gente tem NPS das pessoas candidatas. Então, ali no processo, a pessoa já começa a ver que ela está num ambiente que ela vai ser ouvida. No onboarding, da mesma forma, a gente no onboarding já procura criar uma relação mesmo. O propósito da BHS é, voltando à questão de coerência, nosso propósito é criar experiências transformadoras que gerem relações genuínas. Então, a pessoa já chega ali no onboarding já com aquela proximidade. Para dar um exemplo de uma prática que a gente tem, o nosso CEO, por exemplo, participa de todos os onboards. Ele faz onboard individual com cada colaborador, um bate-papo com cada colaborador que entra. E não é só para falar de negócio, porque ele fala que de negócio, às vezes o colaborador já vai ouvi-lo durante outros momentos, mas é um momento que ele, né, se apresenta, ele fala da vida dele, como pessoa, quer entender também, quer ouvir a outra pessoa ali, como que é a vida dela, o que ela gosta de fazer. Então, ali a pessoa já se sente num ambiente também de segurança, que ele vai ser ouvido, que ele inclusive tem portas abertas até com o CEO. E assim durante toda a jornada. Então a gente tem one-on-one, a gente tem de 3 em 3 meses, nós temos um processo que chama BRS Experience e também NPS, que acontece junto de 3 em 3 meses, que a gente faz uma avaliação inteira, a gente ouve mesmo as pessoas, vê o que tá legal, o que não tá, faz a pesquisa de NPS e a gente vai seguindo isso ao decorrer do ano. Mas outros momentos que a gente tem também de ouvir, seja alguma atividade pontual de gestão de pessoas, uma liderança muito próxima, como em feedbacks, por exemplo. Então, quando chega lá na pesquisa
do GPTW, a gente tem nenhuma surpresa, porque e é muito coerente, é muito interessante como as coisas se aparecem no nosso bate-papo com as pessoas, é o que aparece no GPTW. Então, assim, é construído no dia a dia e as pessoas também sentirem esse ambiente de confiança. Porque se você pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas se as pessoas não confiam que o que ela vai falar ali é confidencial, é usado com respeito, é usado para o bem, ela não fala nada durante o ano todo, aí chega lá na pesquisa do GPTW ou na pesquisa de clima, qualquer coisa outra pesquisa de clima, e lá vira um muro de lamentações. E não é essa a ideia, assim, a ideia é que isso seja vivo, não só, as pessoas também têm aquilo de, tô com tal coisa tá me incomodando, vejo por mim, assim, minha equipe me chama no dia a dia, desde, isso aqui não tá legal, tô preocupada com isso, ou isso não tá legal. E as pessoas veem que a gente, não quer dizer que a gente vai conseguir resolver tudo, mas as pessoas vão se sentir ouvidas e vão ter uma resposta transparente disso, olha, isso a gente consegue fazer, faz muito sentido, isso agora a gente não consegue por enquanto, ou vamos ver o que a gente consegue, mas a pessoa tem esse retorno, então faz muita diferença, eu acho que ser ouvido. A escuta, né? A escuta é a maior ferramenta que tem no RH. E é isso, parece que algumas empresas têm medo do GPTW se tornar uma punição, né? O colaborador ali num caráter de agora eu vou falar, agora eu vou punir a empresa, enfim, de alguma forma. Já que eu não tô sendo escutada aqui o ano inteiro, esse é o meu momento de brilhar aqui. Exatamente. E tem que ser consistente, né, Liz? Eu falo que, por exemplo, uma coisa que eu acho legal do BHS é que, assim, a gente tá muito tempo no ranking. Então, por exemplo, no ranking de Minas, a gente tá há 4 anos como primeiro lugar. No ranking Brasil, a gente tá 2 anos. No primeiro ano, inclusive, a primeira, assim, eu fiquei super feliz, depois eu pensei, nossa, gente, agora, assim, e aí pensando em expectativas, eu falei, nossa, as pessoas que vão vir pra cá ainda vão ter mais expectativas. Bojo, eu tô indo pra um lugar que foi ranqueado a melhor empresa para trabalhar no Brasil. Como que a gente lida com essa expectativa? Mas se a gente ser muito transparente com as pessoas, sabe? E uma coisa que eu falo com todo mundo é, gente, o ranking é melhores empresas para trabalhar e não empresas perfeitas para atuar. Então vamos construir junto. O que a gente pode ir melhorando no dia a dia, sabe? Mas tem que construir muito em conjunto, não tem jeito. E é um resultado de todo o time, né? Não pode ser assim, a gente vê às vezes uma empresa que tem super bem ranqueada, às vezes teve um aporte, às vezes, né, tá num momento muito bom, mas chegou no momento pior da empresa, por algum momento, desaba. E assim, a gente tem que procurar ter uma consistência, não quer dizer que vai estar sempre bom, mas assim, pra gente não ter muitas mudanças, então a gente tem que ter um processo sólido realmente do início ao fim. Com certeza. E aí, acho que esse ponto que você falou de trazer pessoas, a barra subindo, e eu quero entrar num tópico que é relevante pra caramba hoje, até as pessoas estão tá tendo uma discussão no LinkedIn de se ainda é uma pauta ou não, que é a diversidade e inclusão. Aí, como é que vocês conseguem trabalhar isso aí dentro da BHS? Porque, na minha humilde opinião, eu acho que para vocês ser GPTW, isso tem que ser um pilar muito estratégico, né? Isso tem que ser um pilar consolidado dentro da empresa, que é a diversidade e inclusão, assim, porque para as pessoas se sentirem realmente acolhidas, enfim, escutadas, eu acho que é relevante demais. Então, eu queria saber quais são as práticas de vocês, enfim, como é que vocês levam isso em consideração. A gente tem muitas práticas, assim, de uma forma também muito consistente, e eu acho que é bem isso que você falou, hoje em dia tem uma discussão, isso ainda é relevante ou não é? Eu acho que quem entrou para trabalhar diversidade, equidade e inclusão como modinha, tipo, isso aqui é um assunto do momento, vou trabalhar. Essas empresas realmente vão parar de trabalhar diversidade, equidade e inclusão. A gente começou a trabalhar desde antes, a gente começou a trabalhar a diversidade, nossa primeira política de diversidade foi em 2013, 2014, quando ninguém nem falava disso, ninguém estava falando. E assim, eu acho que é muito louco esse questionamento, porque a gente está falando sobre respeito, sobre tratar as pessoas de uma forma justa, isso é sobre ter um ambiente de trabalho seguro, isso não deveria ser, sei lá, vou fazer isso porque agora, sei lá, todo mundo está fazendo, é meio básico. Então assim, a gente tem várias ações, a gente começou com poucas, e aí a gente foi crescendo, hoje nós temos toda uma rede, então desde
a parte, né, de capacitação, a gente de treinar mesmo liderança, fazer bate-papos com o comitê, fazer treinamento de time de gestão de pessoas, por exemplo, desde assuntos como vieses inconscientes. Um time faz recrutamento e seleção. A gente tem que reconhecer que a gente tem vieses inconscientes. Quais são os meus? Então vamos testar isso. Quais são os meus vieses? O que eu tenho que ficar mais atento no processo seletivo, por exemplo, para eu não ter um viés aqui nessa contratação? E aí a gente tem também, né, exemplo de cima para baixo. Nosso CEO ontem para trás, por exemplo, participou de uma mentoria reversa, foi super legal, para aprender mais. A gente tem um comitê de diversidade, que ele pensa assim, trabalha no dia a dia, ações, faz o nosso mês da diversidade, tem uma data comemorativa, isso é pensado. A gente tem também benefícios, então desde auxílio a um colaborador que tem um filho deficiente, ou a gente tem, por exemplo, licença maternidade estendida, a gente tem acompanhamento, por exemplo, a mãe volta de licença maternidade, a gente sabe que é um período mais complicado, né, para muitas mulheres, então vamos apoiar. A gente tem férias flexíveis, então às vezes você não conseguiu ainda seu período de férias, você entrou na empresa, não tem um ano ainda, você tem filhos pequenos, você pode tirar férias antes, então tem isso. Então assim, desde apoio também ao Mano Down, que a gente é empresa amiga do Mano Down. Então assim, eu falaria várias ações aqui, mas o que é mais importante é a gente ter isso fazendo sentido como um todo, não é uma ação isolada. E assim, nosso primeiro pilar é pessoas, e pessoas são diversas. Como que eu vou pensar que é pessoas e não vou falar de respeito, não vou falar de justiça, não vou falar de equidade? Então, assim, tá intrínseco em um ambiente de trabalho, um bom ambiente de trabalho, respeito à diversidade, e isso não é só a parte social. A parte social é legal também, e eu acho que é primordial, é ético, é correto. Mas é estratégico também, sabe? Eu acho que não é RH que pensa em diversidade como modinha. Poxa, a gente traz inovação para a empresa, traz visão diferente. Assim, a gente aprende. Eu tenho um time, por exemplo, super diverso. Eu aprendo com o meu time todos os dias. Tem coisas que eu falo, gente, eu não sabia que nessa geração tava com esse mindset. Não sabia que é muito legal. Muito legal. Então, assim, dá trabalho? Dá. Porque, assim, é o que eu falo. Quando todo mundo é igualzinho, você só replica e pronto, lindo. Mas, assim, dá um pouco mais de trabalho. Mas o quanto traz de retorno, nossa, assim, faz muita diferença. Exatamente o que você falou, né? No fim das contas, o social importa muito, mas no fim das contas é lucro, né? Falando de um jeito de ponto de vista de negócio, é crescer a empresa, né, no fim do dia, porque vai trazer outras visões, outros parâmetros, enfim, para dentro. Então isso é muito legal. E aí, por fim, Daisy, queria, né, que você deixasse aí um recado, talvez, né, uma dica aí para as empresas que estão almejando, acho que tudo que você já falou, né, tem várias dicas assim, bem relevantes, mas estão almejando aí chegar e querem GPTW, ou que estão tentando há um tempo, estão conseguindo ainda. Qual, né, o que você acha que é crucial hoje, básico, bem feito, para eu conseguir chegar nesse patamar? Eles têm uma frase que para mim resume muito isso, que eu uso o tempo inteiro, que é uma frase da Clarice Lispector, que fala o seguinte: são os pequenos brilhos que encantam, holofote cega. E assim, eu acho que você ter coerência de mais do que você pensar qual grande ação que eu vou fazer, que é legal também, cabe, sabe? Vou fazer uma pesquisa de clima diferente, vou fazer uma festa de final do ano diferente. É legal. Mas você pensar na jornada das pessoas e capacitar as pessoas para os pequenos brilhos, sabe? Como a gente falou de diversidade, por exemplo, um respeito, um bom dia, ver um ser humano como um ser humano, sabe? A gente tá aí, falei sobre inteligência artificial. Para pessoas que trabalham como máquinas, a gente já vai ter máquinas. Então, assim, realmente, eu acho que essa humanidade de fazer o básico bem feito, você pode fazer, talvez não precisa nem mudar uma coisa gigante, sei lá, no seu processo de recrutamento de seleção. Mas, sei lá, começa uma entrevista, por exemplo, e pergunta a pessoa, olha, como você prefere ser chamado? Isso já é respeitoso. Então, eu acho que, olhar, a minha dica principal,
mais do que tudo, olha a sua cultura, o que é coerente, quais são os pequenos brilhos na sua cultura e pensa ações grandes sim, mas como você já colocou na sua pergunta, o que é o básico? O básico bem feito é a base, já vem até a palavra, é a base. Então seria essa a minha dica. Muito bom. Acho que fala-se muito de... A gente olha muito para top talents, né? Performances e tal, quando se fala em meta. Mas existem outros âmbitos também, né? Existe aquela pessoa que tá lá sempre disposta a ajudar. Existe aquela pessoa que nem se falou, que tem pequenos brilhos e pequenas ações ali no dia a dia que acabam contribuindo muito para a cultura da empresa e às vezes não são tão enxergadas porque falta essa escuta, né? Então, acho que o que me traz aí muito do que você falou até agora é isso. Acho que as pessoas, elas não são só máquinas que vão ali trazer números e números e números o tempo todo, mas também elas podem contribuir de outras formas, né? Ali pra dentro, e é legal. Eu falei que era o último, mas só um ponto, assim, hoje, de ferramentas, assim, óbvio, a tecnologia, ela tá muito para ajudar vocês. Queria entender um pouco de como é que vocês se organizam mesmo, assim, sabe? Dentro de ferramentas, enfim, ou dentro de processos. Vocês têm aí tecnologias que ajudem vocês também no dia a dia para ter essa parte dos dados também, né? Porque quer queira, quer não, é importante ter um lugar onde vocês consigam consolidar. Então, queria entender só um pouquinho desses processos aí. Tava fora do script essa pergunta. Mas lembrando processos aí que vocês têm pensando em otimização mesmo, sabe? De rotina. Olha, a gente tem a gente tem instrumentos desde auxiliar a medir o clima, que a gente roda pesquisas, por exemplo. Isso a gente gera dados, então a gente tem nosso BI de gestão de pessoas. A gente tem ferramenta também, né, para avaliação de desempenho. A gente tem ferramentas também, inclusive, que utilizam a inteligência artificial para gestão do ponto, para entrar em contato com os colaboradores, né, para, por exemplo, a pessoa não bater o ponto, isso tudo fica automatizado. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe, Elisa? A gente, da área de RH, nós temos ferramentas que nos tire do operacional, porque senão, assim, que é muito operacional, para a gente conseguir olhar para o humano. Assim, eu não consigo, por exemplo, conversar com um colaborador que tem uma dúvida, realmente de conversar, olhar para ele, se eu estou imersa num operacional, sendo que a gente tem várias ferramentas, né, para isso. Então, a Avenue Eco aí, por exemplo, tem várias ferramentas que podem ajudar nisso. Então, você escolher bem as ferramentas que você vai ter, justamente para usar o seu tempo. Como eu falei, esse tempo humano aí, de uma forma realmente melhor, faz muita diferença. Então, a gente tem desde atração e seleção, a clima, a desempenho, a departamento pessoal. Então, faz muita diferença. Faz muita diferença no dia a dia. Perfeito. Acho que é isso, né? No fim do dia, as ferramentas, elas não estão para substituir, mas estão para otimizar, né? Os processos. Mas show de bola, tem mais alguma coisa que você queira compartilhar? Um recado final, antes da gente terminar? O meu recado final, acho que seria, eu acho que pra gente que é profissional de RH mesmo, eu acho que eu costumo sempre provocar que as coisas têm que começar da gente. Então, a gente olhar para os nossos times, a gente olhar para as ferramentas que a gente usa e a forma como a gente quer ver a empresa, isso também se refletir nas nossas equipes, faz muita diferença. Então, mesmo, por exemplo, sobre diversidade, que eu comentei, eu acho que a gente tem que ter uma coerência aqui. Se eu vou também falar sobre diversidade na empresa, é importante ter diversidade nas equipes de RH. E a gente se atualizar, né? E se atualizar, falar a linguagem do negócio, porque dá resultado, né? E eu acho que a gente falou de APTW, mas, por exemplo, no caso da BRS, a gente, os nossos resultados, nosso turnover é baixíssimo, a gente recebe quase 4 vezes mais currículos que a média do mercado, no cenário de tecnologia, que isso é extremamente estratégico, preencher vagas rápido. A gente é quase 30% mais rápido para fechar vaga aqui no mercado. Então, isso tudo é resultado que a gente leva lá para a diretoria e fala, olha, ser uma empresa muito boa para trabalhar faz diferença, impacta totalmente o negócio. Isso, eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso no RH, que faz muita diferença. Perfeito. Nossa, arrasou. Tô inspirada. Muito obrigada, Deise, pelo seu tempo, pelas dicas aí. Espero que consiga ajudar aí empresas
principalmente que estão nesse momento de governança, de começar a estruturar processos e estão querendo atrás também desse, não só do selo, mas sim se tornar uma empresa muito boa para trabalhar, porque no fim do dia todo mundo quer estar num ambiente bacana, que se conecte. Acho que é isso, muito obrigada mesmo, de novo. Eles, foi um prazer.